Vamos falar que durante a participação no Fórum Econômico Internacional da América Latina, o presidente Lula comentou sobre recentes intervenções militares ilegais. Assunto para André Anelli, agora ao vivo, direto também da capital federal. Anelli, uma cutucada no presidente americano, é isso? Cutucada sim, Márcia. Muito boa tarde a você, ao Bruno e a todos aqui no Tempo Real da Jovem Pan. O presidente Lula não citou especificamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas em um discurso no Panamá, mais cedo, afirmou que existem intervenções militares ilegais em curso na América Latina e ainda disse que o uso da força não vai ser possível, não vai ser necessário e não vai ser a solução para, então, acabar com as mazelas de cada um dos povos da América Latina ou de outras regiões. O presidente Lula deu essas declarações na abertura do Fórum Internacional da América Latina e do Caribe, realizado no Panamá. O presidente Lula desembarcou no país da América Central ainda no dia de ontem, já teve uma reunião bilateral com José Antônio Kast, presidente eleito do Chile, que inclusive recentemente chamou o presidente Lula de bandido, mas mesmo assim os dois realizaram esse encontro bilateral, porque nas palavras de Kast, as questões ideológicas não poderiam interferir na política e também no relacionamento entre os países. Então o presidente Lula, após esse encontro, na abertura do fórum no dia de hoje, foi o segundo a discursar e aí então fez essas declarações em tom de crítica aos Estados Unidos, mas sem citar o governo Donald Trump. A história mostra que o uso da força jamais pavimentará o caminho para superar as mazelas que afligem esse hemisfério que é de todos nós. A divisão do mundo em zonas de influência e investidas neocoloniais por recursos estratégicos constitui gestos anacrônicos e retrocessos históricos. Lembrando que apesar dessas críticas que a gente ouviu agora, nesse trecho do discurso, então, o presidente Lula, no início da semana, na segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, conversou brevemente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois se falaram por telefone e entre um dos assuntos que foram então abordados, existiu o compromisso já de que ambos vão se encontrar pessoalmente, possivelmente no mês de março, justamente para que acabem debatendo não apenas a questão da Venezuela, que foi citada pelo presidente Lula, mas também a criação do Conselho da Paz, que foi criado por Donald Trump. Teve o governo brasileiro como um dos convidados a integrar esse colegiado, mas até agora, por meio do Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, não houve nenhum tipo de resposta. O governo brasileiro vem questionando a possibilidade de esse Conselho da Paz, que foi criado para, segundo Donald Trump, fazer uma gerência e uma reconstrução da faixa de Gaza, que esse grupo tenha também um assento para o governo palestino, algo que nesse momento o governo americano não prevê. Márcia, Bruno. Obrigada, André Anelli, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas aqui para discutir esse tema. Mano Ferreira e Priscila Silveira. Mano, o que me parece é que Lula fica num morde e assopra com Trump. Inclusive, aliados ali dizem que ele está estudando uma forma de saber dizer não para esse Conselho da Paz a Trump, porque ele está com medo que isso possa, claro, interferir nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né? Pois é, mas enquanto isso ele vai ganhando tempo, e eu acho que a estratégia, aparentemente, a respeito do Conselho é essa. Ele colocou a condição de ter um assento da Palestina, do Conselho ser focado exclusivamente na questão da governança da faixa de Gaza e vai deixando o tempo passar. Na prática, Lula deseja usar esse tipo de situação internacional como um modo de se projetar internamente como um líder que não baixou a cabeça para potências internacionais e, mesmo assim, conseguiu, na verdade, em função disso, né, em função da sua altivez na narrativa do governo, ele conseguiu renegociar a questão das tarifas e redefinir a relação entre Brasil e Estados Unidos. Aparentemente, a aposta de Lula vai continuar nessa toada. Agora eu quero ouvir também a análise rápida da Priscila Silveira, porque é o seguinte,
A gente vê uma facilidade do governo federal como um todo em condenar essas operações, sejam israelense ou a americana, mas uma certa dificuldade também em condenar a ditadura na Venezuela, né? Sim, até porque o Lula é propenso, né? O governo do Maduro, ele não ia falar nada em contrário. Ele pode não estar expressamente manifestando o apoio direto, como ele tem feito nas entrelinhas, mas ele não vai chegar aqui a público em nenhum púlpito e dizer não, Maduro. Por quê? Porque ele sabe que, em especial, nessa articulação que tem sendo feita com o governo Trump, isso prejudicaria expressamente o Brasil, que já não está, né? A gente vê aí as críticas nas entrelinhas, quando ele fala das intervenções militares, Bruno, eu acho que assim é uma crítica ao que foi feito na Venezuela. Ele prega, o presidente, né? Prega a soberania. Então, para não falar, olha, Trump, você foi lá, tirou o Maduro, argumentando que era para poder fazer o tráfico, agora está controlando o petróleo, ele fala, então, o uso da violência nunca foi muito bom. Então, ele vai fazendo isso, costurando, e ele já deixou, né, assim, também nas entrelinhas de forma implícita, que a vontade dele é não aceitar esse conselho, porque quando ele coloca, a gente sempre fala, quando tem alguma condição, né, o sim é sempre sim, não é, Bruno? E quando há alguma entrelinha, como ele está sendo colocado ali da Palestina, a questão da cadeira dentro desse Conselho da Paz, de outros órgãos que são contrários ao governo Trump, a gente observa que é já um não que virá por aí, mas que ele não pode dar esse não expressamente para não atrapalhar a costura que foi feita recentemente, que também não está toda com o ponto feito como a gente espera que seja. É isso, vamos acompanhar. Era isso, a gente se fala amanhã aqui na Jovem Pan em tempo real. Fique em paz, se cuide, um abraço. Márcia Dantas. Um abraço, Bruno. Até amanhã, então. Obrigada.